Bem-vindos ao The Network. Aqui temos em rede um grupo de especialistas para discutir os temas mais quentes da atualidade. Em cima da mesa nesta edição, as eleições na Alemanha. Um dos confrontos políticos com maior impacto na Europa. Nas eleições parlamentares na Alemanha, conseguirá a coligação CDU-CSU liderada por Angela Merkel manter-se a salvo dos sociais-democratas? Com a tensão a crescer nos países europeus afetados pela crise, haverá eleitores fartos de resgates suficientes para uma mudança? Pode o FDP cair abaixo dos 5% exigidos pelo Parlamento e forçar os democratas cristãos a aliar-se aos sociais-democratas? Poderá um novo partido anti-euro, alternativa para a Alemanha, enfraquecer o projeto de Angela Merkel? Uma eventual presença forte dos verdes na campanha poderá torná-los num trunfo eleitoral para ambos os lados? Tantas questões com a Europa à espera, ansiosa, preocupada. Connosco nesta edição do The Network, desde Bruxelas, temos Jo Leinen, representante alemão dos sociais-democratas no Parlamento Europeu. Em Berlim, Stefan Gerold, da Fundação Konrad Adenauer, estrutura associada à coligação no governo. Também em Berlim, por fim, Josef Janning, do Conselho Alemão para os Negócios Estrangeiros. Uma pergunta para todos, a começar em Jo Leinen. Terá sido Angela Merkel demasiado dura ou demasiado mole com países como a Grécia? Podemos esperar um terceiro resgate na Grécia? A política de austeridade foi unilateral. Penso que as medidas aplicadas na Grécia tiveram vistas curtas e foram demasiado duras. Não há dúvidas nestas eleições alemãs de que vamos precisar de um novo pacote de ajuda à Grécia. Stefan, o ministro das Finanças alemão, Schäuble, disse que haverá um terceiro resgate na Grécia. Essa previsão provocou alguma consternação entre o povo alemão. O que pensa disto? Penso que a política de austeridade não foi nem muito dura nem muito ligeira. Penso que os nossos princípios se baseavam numa necessidade de sermos solidários face à falta de solidez financeira. E se tiver de haver um terceiro resgate daqui a uns anos, e foi isso sim que o Ministro das Finanças disse, então teremos de o aplicar. Josef, foi Merkel demasiado dura ou não? Bem, ela foi dura e penso que foi dura o suficiente. O terceiro resgate não é bem um resgate. Pelo menos até agora Schäuble não falou de qualquer resgate. Ele falou sim de um novo pacote, uma ajuda, um pacote de assistência à Grécia. Bem, a maioria das pessoas está a falar disso como um resgate. Um resgate completo seria uma coisa completamente diferente. Penso que as críticas a ser feitas não se devem prender à dureza das medidas ou às condições, mas sim se estaremos a fazer, de facto, o suficiente para ajudar estes governos que estão sob uma enorme pressão de terem de proceder a uma enorme reforma na administração dos respectivos países. É aí, penso eu, que os Estados-membros da União Europeia devem ajudar mais. E o antigo chanceler Gerhard Schröder diz que Angela Merkel está a encobrir o verdadeiro custo dos resgates gregos. Merkel acusa Schröder de ter responsabilidades na entrada da Grécia no euro. Qual é a sua posição nisto? Os Estados-membros receberam uma recomendação clara da Comissão Europeia e do Banco Central Europeu de que podíamos adotar a Grécia. Por isso não havia como não aceitar a Grécia. Os erros e os déficits que temos visto agora obrigam a Grécia a fazer enormes reformas. Mas esta política de austeridade unilateral, que se faz sentir há 2 ou 3 anos, é um erro. Stefan, e a sua posição? Nesta questão discordo do Sr. Leinen, porque para mim teríamos de levar sempre o nosso povo connosco quando aplicamos políticas de austeridade ou quando exercemos solidariedade para com outros países. E eu não penso que houvessem outras medidas que pudéssemos implementar e que fossem aceites pelo povo alemão, pelos finlandeses, pelos holandeses ou por qualquer outro povo. Josef, pode isto significar que o SPD e a coligação CDU-CSU partilham alguma da responsabilidade pela forma como as coisas foram geridas e, com isto, outros partidos alemães poderão ser beneficiados? É verdade que partilham alguma da culpa. Houve boas razões para aceitar a Grécia naquela altura, apesar de alguns números controversos. Mas a Grécia perdeu uma década para executar as reformas necessárias, agora a pressão é ainda maior. Por isso não penso que, ao final do dia, outros partidos possam beneficiar deste caso, porque estes são temas que se mantêm em cima da mesa. A economia alemã cresceu 0,7% no segundo trimestre, um crescimento acima das expectativas. Como pode o SPD atacar as políticas económicas de Merkel se elas parecem estar a resultar? Temos salários injustos.
Mais de 7 milhões de pessoas estão a ganhar abaixo do que precisam para viver. Temos muitos adultos na pobreza. Parece ser boas políticas, mas não são. Penso que o próximo governo tem de reajustar e reequilibrar a nossa economia e a nossa sociedade. E esse é o ponto forte dos sociais-democratas na Alemanha. Stefan, esse foi um ponto forte no debate. Como é que isto se reflete na imagem da coligação CDU-CSU? Por causa dessas políticas seguidas pelos governos dos Verdes e dos sociais-democratas entre 98 e 2005, a Alemanha não tinha para contribuir para qualquer resgate, aliás, para nada. Mas Angela Merkel deixou bem claro no debate que a economia alemã voltou ao caminho certo e as pessoas estão melhor hoje em dia na Alemanha do que estavam em 2005. Josef, e as pessoas que ficaram para trás? Poderão ser elas suficientes para votar noutros partidos e diluir as eleições? A principal disputa entre os partidos não tem a ver com esses votos, mas sim com a classe média. Não são os super ricos nem os muito pobres, mas sim a classe média que sente isso. São eles que vão ter de meter o dinheiro para tudo isto. Por isso penso que aquilo que os partidos devem transmitir é essencialmente a forma como as pessoas da classe média vão poder viver e desenhar o seu futuro. É assim que metemos a casa em ordem. Muito bem, e esta alternativa para a Alemanha? Este partido acabado de nascer, como é que ele pode atrapalhar a estratégia da Sra. Merkel? É claro que devem ser tidos em conta nas eleições. Eu não subestimaria o potencial deles para atrair votos. Espero que eles não vão além dos 5%, mas se conseguirem 3% ou 4%, serão menos esses votos que vão para os outros partidos. Mas penso que isso poderia afetar mais os democratas cristãos. Stefan, uma alternativa para a Alemanha é uma preocupação para a coligação CDU-CSU? Estou mais preocupado, sim, com a entrada deles no Parlamento Europeu, porque aí temos um limite mínimo de 3% e, para já, não sabemos se isso se vai aguentar diante do Tribunal Constitucional Alemão. E, nesse caso, a AfD pode conseguir lugar no Parlamento Europeu. Josef, e em relação a estes partidos alternativos, o AfD e o FDP, que impacto podem eles ter na aliança CDU-CSU? E pode uma grande coligação ser a solução mais óbvia para o SPD, a CDU e a CSU? Bem, eu não estou a ver o partido anti-Europa a conseguir mais do que 2% ou 2,5%. Eu acredito que no fim, quando forem para as urnas, os alemães vão ser realistas e muito racionais. Eles não se deixam levar por esta nostalgia do marco alemão. Penso que há boas hipóteses para a atual coligação ser reeleita, mas será por uma pequena margem. Também poderá haver abertura para uma grande coligação, mas isso vai depender muito dos resultados conseguidos pelos partidos mais pequenos. Muito obrigado. Infelizmente não temos mais tempo disponível. Gostávamos de continuar aqui, mas esta é uma discussão que vai prosseguir naturalmente nos próximos dias. Agradeço aos nossos convidados, Jo Leinen, Stefan Gerold e Josef Janning. I'm Chris Burns, and until next time, thanks for connecting with The Network.